Olá, sou o Thiago José, sou discente do 5º período de Agronomia da Universidade Federal de Lavras. Sobre o tema deste trabalho, eu queria escolher o tema sobre como fatores agroclimáticos influenciam no tempo de prateleira e armazenamento de frutíferas. Bom, para entender sobre esse tema, precisamos de entender outras coisas antes. Uma delas é o que é fruto aclimatérico e a outra é o que é fruto climatérico. Fruto aclimatérico é um fruto que não amadurece mesmo depois de ser retirado e armazenado. Isso acontece porque ele não produz o gás etileno. O gás etileno é o gás responsável pelo amadurecimento desses frutos e a produção de açúcar mesmo sendo retirado da sua árvore. No caso, para alguns frutos aclimatéricos que temos conhecimento, seriam a laranja e a uva. Esses alimentos, esses frutos, eles não amadurecem mesmo depois de ter sido retirados do seu pé. Sobre os frutos climatéricos, são os frutos que amadurecem, ou seja, produzem açúcar por causa do gás etileno, mesmo depois de serem retirados e colhidos. Um dos exemplos mais claros é a banana, a manga ou o tomate, por exemplo. Agora, sobre como o fator agroclimático influencia no tempo de prateleira e armazenamento deles. Nesse vídeo, estamos vendo o time-lapse de um crescimento de uma planta de tomate. Bom, vamos falar mais sobre o fruto dele. A temperatura é o fator que mais agrava no tempo de prateleira de algum fruto. No caso, uma temperatura alta acelera a respiração e o amadurecimento, reduzindo a vida útil de prateleira. Uma temperatura baixa e controlada diminui essa respiração, aumentando a vida útil. No entanto, o excesso de frio pode causar injúria em alguns alimentos e principalmente de espécies mais sensíveis. Outros fatores que também influenciam é a radiação. A radiação alta, por exemplo, pode aumentar uma maturação, produzindo mais açúcar, só que resultando em uma menor conservação. Uma radiação baixa reduz uma maturação lenta, ou seja, melhor armazenamento, no entanto, menos sabor. O excesso de radiação também pode causar uma queima no seu fruto ou no seu produto e também uma microfissura. A umidade relativa do ar também é muito importante, já que o fruto climatérico respira e isso faz com que ele produza o etileno, que vai fazer com que ele amadureça. Cada alimento tem uma questão especial. A gente tem que saber cuidar dele e armazená-lo muito bem. Então, vamos ver agora métodos de conservação que os mercados utilizam e produtores também para aumentar o seu tempo de fruto. Um dos exemplos mais clássicos que temos para aumentar o tempo de prateleira de um fruto é a cera de carnaúba. Bom, por mais que a cera de carnaúba seja usada para a gente conseguir lustrar um móvel de madeira, ela é uma cera que, em quantidades aceitáveis, ela é comestível e ela é autorizada pelos produtores para ser usada para aumentar o tempo de prateleira do fruto. Ela diminui a transpiração, ou seja, diminui a perda de água de um fruto. Um dos exemplos onde usamos a cera de carnaúba para armazenamento e fazer com que o fruto tenha mais tempo de prateleira é a maçã. Também temos o imasalil, que é um fungicida utilizado em citros e em alguns outros legumes autorizados também. Também temos a utilização de inibidores de crescimento / bloqueadores de produção de etileno. Por exemplo, este aqui, que é 1-metilciclopropeno. Ele é utilizado em mamão, maçã e outros frutos para a gente conseguir inibir com que o fruto produza o etileno, ou seja, vai aumentar o tempo de prateleira, já que ele não vai ganhar açúcar e também vai reduzir a perda de água. Também temos o clássico, a geladeira. Ela vai diminuir a temperatura da atmosfera e vai fazer com que a fruta transpire menos, ou seja, vai ter menos perda de água, vai ter menos produção de etileno, já que vai reduzir a temperatura, ou seja, vai aumentar o tempo de prateleira. Na verdade, esse é um dos métodos mais eficazes que tem, que muitas vezes os mercados utilizam desse método junto a outros, aumentando em muito tempo o tempo da prateleira.